Esse tá quente, viu? Como diz aqui, esse foi esquentado nas brasas do inferno. Esse foi feito nas brasas do inferno. Olá, amigos, eu sou Fábio Matos e vocês estão no canal Reflexões da Razão. E aí, como é que vocês estão? Semana passada não teve vídeo, né? Infelizmente não deu para fazer. Mas é assim, amigos, nem sempre eu vou ter condições de fazer vídeos toda semana, né? Mas assim, espero que vocês me perdoem, né? Por diversos motivos, né? Problemas particulares, problemas no trabalho, cansaço, entende? Então nem sempre eu vou ter condições, embora ideias eu tenha muitas para fazer, entendeu? Ideia não faltou, né? Mas infelizmente não houve condições de fazer vídeo semana passada. Mas aí eu tô com essa ideia aqui para fazer essa reação, né? A um comentário que foi feito no vídeo que eu gravei entrevistando aquele senhorzinho crente lá na estação do metrô do Recife, onde eu questionei a ele por que o próprio Deus não vem pregar sua própria palavra. Esse é o nome do vídeo, né, que quem não assistiu ainda pode ir lá assistir. Né, eu entrevisto ele, estava pregando, eu estava indo para o trabalho no metrô e ele estava pregando bem baixinho, entende a palavra de Deus. Né, e quando ele saiu, eu chamei ele para uma conversa, né, e ele veio gentilmente, né? E eu perguntei a ele, né, por que o próprio Deus não pregava a palavra dele, né? Não vinha pregar a palavra dele, é, e que a gente tinha, por que a gente tinha que acreditar nele, né, nesse homem que estava pregando e em tantos outros que a gente vê por aí pregando, né? Se no livro de Jeremias diz que maldito é o homem, do próprio Deus diz que através da boca de Jeremias, né, ele diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Né? Então eu questionei, eu abordei esse irmão, né? Perguntei a ele por que a gente tinha que confiar nele, né? Por que o próprio Deus não vinha pregar sua própria palavra, já que ele era onisciente, ele era onipresente, na verdade, né? Eu perguntei onde é que ele está nesse momento, né? Ele primeiro disse que estava no céu, né? E depois, quando eu lembrei a ele que o Deus dele era onipresente, que estava em todo canto, aí ele disse que estava aqui. Eu disse, ele está aqui. Então ele está ouvindo o Senhor pregar a palavra dele, porque ele mesmo não prega a sua palavra, né? Dito que ele, lembrando que ele disse lá no livro de Jeremias, como eu acabei de dizer, que maldito é o homem que confia no outro homem. Então como é que eu devo confiar no Senhor, irmão, né? E eu percebi que o irmão ficou meio perplexo, né? Como se nunca tivesse parado para refletir sobre esta passagem bíblica, né? Com certeza ele tinha ouvido já, ele é tanto que ele repete, né, junto comigo, mas ele não tinha parado para refletir sobre isso e o que ele vinha fazendo, né? E aí eu vi o vídeo, né? Foi muito bem visualizado, né? E muito, o pessoal elogiou bastante, né, o trabalho, né? Mas aí teve um comentário, acredito que de um evangélico, né? Chamado Tiago Lopes, né? Que eu resolvi reagir a esse comentário. Eu confesso que eu botei aqui na cabeça de que não vou muito estar reagindo a comentários de crentes, entendeu? Principalmente porque eles não têm argumento. O negócio deles é atacar, ameaçar o inferno, entendeu? E não ataca os argumentos. Mas esse veio realmente no argumento, né? Ele diz assim, o comentário dele: maldito o homem que confia no homem, não está relacionado nesse contexto que você disse ao Senhor que estava com a Bíblia. O contexto quer dizer que aquela pessoa que troca a confiança em Deus pela confiança nos homens mortais, que faz da carne mortal o seu braço, eles não chegam a lugar nenhum. Então, eu estava no ônibus voltando para casa quando li esse comentário, né, cansado já, e não pude refletir bem sobre ele, né? E eu disse, rapaz, lá vem esses caras com conversa de novo, de que estou fora de contexto. Realmente eu não tinha lido o livro de Jeremias, né? Ainda, né? Será que eu vou ter que ler todo o livro de Jeremias para entender? Eu li, eu antes de fazer o vídeo, né?
e fazer essa pergunta ao irmão, eu li o capítulo inteiro. O livro de Jeremias ele tem 52 livros, se eu não me engano, e esse é o capítulo 17, versículo 5 do capítulo 17. E eu me lembro que eu li o capítulo inteiro e eu fiquei à vontade para fazer essa pergunta, né? Porque a ideia é essa mesma, né? De que um homem não deve confiar no outro e deve confiar apenas em Deus, né? Mas, chegando em casa e os dias foram passando, eu fui refletindo, esse comentário estava me incomodando muito, responder ou não responder, responder ou não responder. Foi quando eu li direitinho e vi que realmente quem está fora de contexto aqui é você. Né? Eu respondi até a ele de que não estava fora de contexto de jeito nenhum, não. Né? Mas aí eu resolvi ler o livro de Jeremias todo, e ainda estou lendo, estou no capítulo 27, né? Para confirmar aquilo que eu já sabia, né? Que eu tinha a ideia de que realmente não está fora de contexto. Né? O livro de Jeremias foi um profeta, né? E ele está naquela época em que houve aquela divisão, né, do povo de Judá e o povo de Israel, né? Isso aí quem explica bem são os professores Oswaldo Luiz Ribeiro, o professor Fábio Sabino, né? Eles que entendem mais da parte histórica, né? E conhecem do hebraico, né? Se vocês procurarem o canal deles, né? Do professor Oswaldo Luiz Ribeiro é a Tenda do Necromante. Gosto muito desse canal. E o professor Fábio Sabino, né? Eles têm mais competência para explicar essa divisão que houve, né? No povo, do povo de Deus, o povo eleito, eles se dividiram, né? E cada um foi para um lado, um foi para o norte, outro ficou no sul, um negócio assim, né? E aí os profetas também se dividiram, né? Tiveram profetas numa tribo, tinham profetas em outra, né? Os profetas eram as pessoas que falavam com Deus, Deus falava com o povo através deles, né? Deus nunca aparecia para as pessoas, né, para falar, né? Usava os homens, que ele dizia que não confiasse, né, para pregar a sua palavra, a sua mensagem, para levar a sua mensagem. É isso que eu acho, que eu questionei, né? Por que o próprio Deus não fazia isso, né? E aí o contexto é esse, né? A história toda, já desde o primeiro capítulo, eu vou mostrar aqui a vocês, já no primeiro capítulo de Jeremias, Deus fala através do profeta Jeremias, né? Mandando o profeta levar mensagens ao povo, né? Primeiro ele escolhe Jeremias, né? Jeremias ainda muito novo, né? Ele escolhe Jeremias para ser um profeta seu, né? Para usá-lo como seu porta-voz, né? Para ele levar mensagens ao povo, né? E a história conta lá em cima, no início, de que Jeremias era muito novo, que Jeremias questiona Deus, que ele não sabia falar, né? Muito parecido com Moisés. Parece que Moisés foi assim também, né? A história se repetindo, né? E já no primeiro capítulo do livro, que tem 52 capítulos, se eu não me engano, o contexto já é mostrado aqui, né? E durante todo o livro é só uma repetição disso aqui, ó. Segundo Deus, isso é Deus falando para Jeremias, né? Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Então, o contexto da história toda é essa, gente. É Deus revoltado com o seu próprio povo porque o abandonaram. Quando se dividiram, eles uns abandonaram Deus, né? Foram idolatrar, né? Foram adorar outros deuses, né? E Deus fica revoltado com isso. Então, o tempo todo, se você ler o livro de Jeremias, é até cansativo, porque ele é repetitivo. Em quase todos os capítulos, ou todos, se eu não me engano, Deus está falando a mesma coisa, né? Ele está revoltado porque o povo traiu, compara até uma prostituta, entender? Sua mulher adúltera, que traiu, eu que sou tão bom, é o tempo todo ele dizendo isso, ele inconformado com o povo, isso ele usando o profeta Jeremias para transmitir essa mensagem ao povo. Esse é o contexto da história de Jeremias, do livro de Jeremias, é esse, né? Mas aí o que acontece, né? O interessante é isso aqui, ó. Esse versículo que eu vou mostrar a vocês. Veja o que Deus diz aqui. Isso é a boca de Deus falando, é a boca de Jeremias, né, sendo usada por Deus, né?
Veja, aí diz no capítulo 23, o versículo 16: O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém. Vejam bem o que é que o próprio Deus vai dizer, manda dizer, né, através do profeta Jeremias. Não escutem o que os profetas dizem. Está vendo? Ele mesmo escolhe os profetas e ele mesmo diz: não escutem o que os profetas dizem. É, pois eles estão iludindo você com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam. Dizem coisas que eles mesmos inventam. E não aquilo que eu falei. Tá vendo? Então, o próprio Deus aqui se contradizendo, né? Porque na época não só existia Jeremias, né? Existiam outros profetas, né? Só que os povos se dividiram, né? Cada um foi para um lado e cada um tinha seus profetas, né? Mas assim, Jeremias se achava o profeta dos profetas. Achava que era o único quem estava falando em nome de Deus, né? Então, isso aqui, na verdade, são palavras de Jeremias, né? A Bíblia quer dizer que são palavras de Deus, mas, no meu entender, são palavras do homem aqui, né? Se dizem, como a gente vê hoje, né? Essa briga por igrejas, né? Uma dizendo que é a verdade, né? Toda igreja se acha verdadeira e as outras são todas falsas, né? É a mesma história daqui, gente. É a mesma história, né? É a história se repetindo, né? É o profeta aqui, eu acho que revoltado porque estava perdendo, né, os seus clientes, né? E aí ele falava em nome de Deus, o que parece que era comum naquela época, né? Os profetas falarem em nome de Deus, eles eram os mensageiros de Deus. Então percebe-se claramente, só Deus que não percebeu isso, que essa forma que ele utilizou, né, de se comunicar com o seu povo, se comunicar com os homens, se utilizando de outros homens, foi que levou o seu próprio povo a acreditar em outros deuses, né? É claro isso aí, né? E ele não percebe isso. Claro que ele não percebe, porque na verdade ele não existe, né? A forma que ele encontrou de se comunicar com as pessoas, né, se utilizando de profetas, de homens, na verdade, né, não funciona, né? Se realmente Deus existisse. Por isso que eu questiono porque que ele próprio, né, não vem falar, pregar a sua própria palavra, né? Aí o que aconteceu, né? Já no passado, né, e a gente vê acontecendo hoje, as pessoas acreditando em falsos profetas, né? Porque realmente não existe profetas verdadeiros, né? Mas digamos que a gente vamos acompanhar o raciocínio deles, né? É a mesma coisa. O homem escutar lá para frente, Jeremias, o povo também diz a Jeremias que por que devemos acreditar em você? Né? Eles questionam Jeremias, porque Jeremias era um homem também, né? Então, assim, é por isso, né, que ele mesmo diz que não se deve acreditar em homens, né? E ele se contradiz quando ele se utiliza de homens, né, para pregar a sua palavra, né? Levar adiante a sua mensagem. E é por isso que os homens do seu próprio povo, por causa de acreditar em outros homens, né, passaram a adorar outros deuses. E esse é o problema, é o conflito todo dessa história de Jeremias e de muitos outros profetas. Parece que quase todos os profetas, a história é sempre a mesma. Então a pergunta que eu fiz ao irmão não está fora de contexto de jeito nenhum, né? Como eu estava dizendo, como o próprio Deus diz aqui, né? O próprio Deus entre aspas, viu, gente? Eu não acredito nisso, não. Tem gente que vem me criticar, não, você fala como se acreditasse. Não, isso aqui eu estou falando como na visão dos crentes aqui, né? Então aqui é o próprio Deus dizendo que não escutem o que os profetas dizem, né? Na verdade, aí o que acontece? A gente voltando aqui para o comentário de Tiago, ele diz assim, uma coisa interessante, maldito o homem que confia, né? O contexto quer dizer que aquela pessoa que troca a confiança em Deus pela confiança dos homens. Ele troca pela confiança dos homens. Mas os homens, esses homens que Deus estava revoltado, eles trocaram essa confiança, né, de Deus por outros deuses. Né? Eles não trocaram, eles não deixaram de confiar nesse Deus de Israel, né, que era o Deus deles, por homens.
eles, por causa dos homens que eles ouviram, né, esses profetas que Deus disse que não eram profetas, né, eles trocaram a confiança de Deus, desse Deus da Bíblia, por outros deuses, que eram os deuses, era o tal do Baal, que ele fala muito no Baal, né? Deus fala muito revoltado com Baal, né? Então, eles trocaram de um Deus por outro. Não foi de homem, de Deus para homem, na verdade, não, né? E, muito embora porque o Deus usava, entre aspas, novamente, né, a boca de homens para falar, né? Não tinha outra forma dos homens terem que acreditar nos deuses, né? Inclusive os deuses também, os outros deuses que Deus estava revoltado, né? Eles se utilizavam de profetas, porque na verdade era o mesmo povo que se dividiu. Então eles utilizavam as mesmas práticas, né? Existiam os profetas, os sacerdotes, né? E os profetas eram quem traziam mensagens de Deus. Então, o que acontece aqui, né? Uns se achavam verdadeiros, estavam trazendo mensagens verdadeiras, né? E desqualificava, né, a mensagem do outro profeta, né? Então se você lê o livro de Jeremias, o tempo todo é Jeremias desqualificando os outros profetas, né? Dizendo que era Deus quem estava dizendo. Eu não estou dizendo nada, é Deus quem está falando, entende? É Ele quem está dizendo que vocês não devem confiar nesses profetas, e eram profetas deles mesmos, gente. É uma confusão, esse livro é muito complexo, entendeu? Então, Tiago, né? Eu não estou fora de contexto não, meu amigo, viu? Eu não sei se você foi aqui ingênuo, né? Você não entendeu, você tentou aqui me enganar, né? Tentou me enrolar, dar uma enrolada aqui, fazendo um malabarismozinho, ou você foi preguiçoso apenas lendo o versículo, né? Você quis colocar todo o contexto do livro num único versículo, né? E não é. Como eu acabei de mostrar a vocês, não tem nada a ver, o contexto não tem nada a ver com isso aqui não, né? Então, eu não sei se você foi desonesto, né? Ou você querendo me enganar, me enrolar, né? E é, ou você não entendeu. Você nem conhece a história de Jeremias, não conhece o livro de Jeremias. Então eu convido você, né, a ler o livro. Eu não terminei todo ainda não, eu estou acho que no capítulo 27 ainda, né? E está sendo bem interessante para mim, porque eu estou descobrindo coisas muito interessantes que eu vou contar. Se eu não contar neste vídeo, eu vou fazer um segundo vídeo para contar as pérolas que eu encontrei no livro de Jeremias, né? Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente encontra pérolas, gente. São contradições, são coisas curiosas, coisas interessantes, né? E que eu vou mostrar para vocês, né, no decorrer desse vídeo. Se ficar muito longo, eu vou fazer outros vídeos mostrando essas pérolas. Mas o que eu queria dizer era isso, né? Que o contexto está correto, sim, né? Eu não estou fora de contexto, não tentei aqui enganar ninguém, né? Ao mesmo tempo também que a minha intenção, né? Como eu sempre digo, não é tirar ninguém de sua religião, apenas trazê-los para a reflexão. E não quis colocar aquele homem no canto da parede, eu apenas quis mostrar para ele, né? Que ele trouxesse a ele uma reflexão, que existem contradições no livro que ele acredita que seja a palavra de um Deus, né, um Deus infalível, um Deus perfeito, né, que ele sai de casa todo dia para ser usado, né, entre aspas, por esse Deus, né, para pregar, para salvar as pessoas, né, e que nesse livro existem contradições que não deveriam existir, como eu vou mostrar no decorrer desse vídeo, né, ou em outros vídeos que eu vou mostrar contradições, né, que existem nessa tal palavra de Deus, né, que você encontra pela Bíblia toda, né, e que foi isso que me fez descrer, né, deixar de acreditar, né, que aquilo ali era a palavra de um Deus infalível, perfeito. Mas assim, não, a gente também encontra coisas boas também, boas mensagens, né, no livro de Jeremias, né, que eu não vou assim ser desonesto aqui com vocês, né? Não era somente por causa disso que Deus estava descontente com o seu próprio povo, né, que o traiu, né, adorando outros deuses, né? Ele também diz que o povo se tornou desonesto, entende? Começou a enganar um ao outro e ele estava descontente com isso, né? Os homens estavam de olho nas mulheres do vizinho, não estavam assim ajudando os órfãos, as viúvas, né? E tem muita coisa, tem um contexto bom também
né? Tem valores muito bons que são pregados, né? Mas por outro lado, tem coisas que estragam, né? Que é justamente isso que eu, que eu observo que ali não deveria Deus, se realmente Deus existisse, ele não deveria ter dito essas coisas, né? Não deveria ter tomado essas atitudes, né? E por isso que eu fico em cima do muro, né? Eu não posso dizer que a Bíblia, né, a religião é totalmente má, totalmente ruim, né? Porque existem valores bons que são pregados, mas infelizmente eles são ofuscados, né, por essas contradições, por esses absurdos, né, que a gente vê que permeiam a Bíblia toda, né? Então eu quando abordo uma pessoa assim, apenas quero mostrar, porque eles querem mostrar só o lado bonzinho, o lado bonitinho, o lado fofinho da Bíblia, né? E a Bíblia não é assim, né? Ela existe esse lado obscuro, esse lado que a gente chega a duvidar, né? Desse Deus, se realmente, e pondo em dúvida a sua existência, né? E trazendo aqui a luz de que ele é uma criação humana, né? Até hoje ninguém me convenceu do contrário, de que esse Deus da Bíblia ele não seja uma invenção humana, né? Justamente por conta desse lado negativo, né, que a Bíblia tem. Mas, amigos, o vídeo está ficando longo, eu acho que eu já expliquei, né? Eu consegui refutar, né? Aí ele, no final ele diz assim: deixe-nos usando a nossa liberdade para exercer. Como ele diz assim: cara, penso que você não quer acreditar em Deus, não quer. Como eu queria, amigo, viu? Quem não queria um Deus protetor, já pensou? Não quer acreditar. Aí ele diz: não tem problema. Como eu queria, eu acho que muitos de vocês aí também queriam um Deus protetor, né? E que andasse com a gente por onde a gente fosse, né? Nesse mundo perigoso. Quando a gente adoecesse, né? Ele estivesse ao nosso lado para curar nossas enfermidades, né? Quem não queria um super-herói desse? Todo mundo queria, gente, né? É... Não é que eu não queira, é que realmente não dá. E quando a gente lê o livro, o tal livro sagrado de vocês, aí é que não dá mesmo, né? Primeiro, quando a gente olha para a realidade, para o mundo real, a vida que a gente vive, você não encontra esse Deus. E depois, quando você vai ler o livro sagrado dele, que são as palavras dele, né? Você não encontra também, né? Então não é porque eu não queira, né? Quem não queria ir para o céu, né, para um lugar maravilhoso, né, totalmente diferente disso aqui, esse mundo de tanto sofrimento, quem não queria isso? Claro que eu queria, amigo. Só que não é que eu não queira, né? Que não dá para acreditar, viu? Não dá, não tem como acreditar, né? Não tem problema algum. Mas deixe as pessoas que querem acreditar em Deus em paz. É, Veja bem, amigo, esse homem ele estava num espaço público, o qual ele nem deveria estar ali, fazendo o que ele estava fazendo, né? Eu antigamente tinha placas nos metrôs, nos ônibus, que era proibido a presença de pregadores ali, né? Era bem claro, essas placas foram tiradas. Eu tenho quase que certeza que foi a política, né? Foram os vereadores da cidade que acabaram com isso, né? Mas existiam placas ali que proibiam a presença de pregadores, né? Apesar, né, o nosso país é um país laico, né? Não quer dizer que seja um país ateu, mas eu acho que ali não é um ambiente adequado, né, para se estar fazendo o que ele estava fazendo. Eu acho que eu acredito, no meu entender, que essas questões religiosas deveriam se ater apenas aos espaços das igrejas, né? Não você chegar num espaço público, onde as pessoas estão ali numa manhã tranquila, se dirigindo ao seu trabalho, e você quebrar aquela tranquilidade, transformando aquele espaço numa igreja, que eles realmente, muitos deles transformam aquilo numa igreja e nem perguntam se a gente quer participar dos seus cultos, né? Então é isso que me deixa chateado. Então, como eu já disse, no meu intuito não é tirar ninguém, desvirtuar ninguém, né, das suas religiões. Cada um acredita no que queira acreditar, né? Mas assim, é porque cada vez mais a religião está tomando o espaço laico do nosso país, né? Através da política, né? E como eu sempre digo aqui, se a gente não abrir os olhos, se a gente não orientar, né, que é o que a gente pode fazer, é trazer conhecimento para essas pessoas, né? Nós vamos perder os nossos direitos,
né? Daqui a pouco o país vira uma teocracia, né? E a gente vai ser obrigado, né, a ter que participar, né, a ter que fazer parte de alguma religião, ter que crer de toda forma, embora a gente não vai crer, dentro da gente a gente não vai crer, vai ter que obedecer às doutrinas, às regras da religião dominante, né? Então, como eu sempre digo, eu não tenho nada a quem quer crer em Deus, numa entidade, um criador, nada a ver. Meu problema é somente esse, né? Que também vocês nos deixem em paz, né? Saiam dos espaços públicos, saiam dos trens, saiam dos metrôs, limitem-se apenas ao espaço de vocês. Mas, gente, o vídeo está ficando longo demais, né? Eu vou deixar para contar as pérolas, as curiosidades que eu encontrei no livro de Jeremias no próximo vídeo, viu? Senão vai ficar muito longo e fica desinteressante, né? Quero deixar todos vocês aqui um forte abraço, um bom final de semana e até o próximo vídeo. Não percam o próximo vídeo, que é uma continuação desse aqui.